Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um vídeo no nosso canal. Eu sou a professora Fernanda Gomes e hoje eu estou gravando este vídeo para os concurseiros, principalmente aqueles que estão esperando o 20 de outubro. Nesta data acontecerá a prova para soldado da PMMG e são 20 questões de português. Se eu fosse elaborar esta prova, quais questões eu colocaria? Então eu trouxe aqui um resuminho daquilo que eu acho que pode ser cobrado nesta prova. Aqui no meu cursinho eu dou muitos simulados para concurseiros e em algumas dessas provas que eu elaboro, eu coloco aquilo que é o mais comum de cair com base nas provas anteriores. A gente pega, faz um estudo ali da banca, do perfil dos elaboradores das questões e aí a gente analisa quais as tendências. Então, se eu fosse fazer, eu distribuiria essas 20 questões da seguinte forma. Primeiramente, eu colocaria umas 6 questões de interpretação de texto. Seria um texto, eu acho que eles podem fazer isso, com algum assunto relacionado à segurança pública. Nas questões de interpretação de texto, é de se esperar que eles cobrem o seguinte: eles podem exigir alguns conceitos nessas questões do tipo denotação ou conotação, que é a exploração do sentido ali, do emprego das palavras, né? De repente eles podem retirar alguma passagem do texto e colocar, né, nas opções para que a gente verifique se aquela passagem foi empregada em sentido denotativo ou conotativo. Também é de se esperar que eles explorem a questão da tipologia textual. Eles podem pedir questão do tipo: qual é esse gênero textual? Esse texto trata de uma narração, de um texto descritivo, de um texto dissertativo, argumentativo, de um texto ali expositivo, com algumas passagens descritivas. Trata-se de uma crônica, por exemplo? Então, eles podem dar alguma questão a respeito da tipologia textual. Também eu creio que, dentro das questões de interpretação de texto, eles podem pegar alguma passagem no texto com alguma palavra grifada para cobrar sobre o vocabulário. Ou seja, esta palavra grifada, qual seria a palavra que possa substituir o elemento grifado? É onde a gente tem que entrar com algum sinônimo, a gente tem que verificar ali se a gente tem um conhecimento. E eles colocam palavras difíceis para testar o nosso vocabulário. Esse tipo de questão é um tipo que vai eliminar a concorrência, porque tem gente que às vezes nem nunca leu alguma daquelas palavras. Então, assim, a sugestão, né, claro, durante os nossos treinos é que a gente tente substituir por outra dentro do texto para olhar se o sentido é mais ou menos parecido, né? Essa daqui não tem nada a ver, a gente elimina. Ah, essa palavra pode ser que dê o mesmo sentido. Então, essa exploração de vocabulário dentro das provas de interpretação de texto são muito comuns, né? Então, aqui a gente tem três questões mais ou menos de interpretação de texto, como podem ser, e as outras 3 seriam questões mesmo relacionadas ao texto, fora da gramática, para poder a gente depreender ali um conhecimento sobre a relação das ideias. Pode ser que eles peçam algo num sentido mais específico ou generalizado. Enfim, interpretação de texto tem técnicas de treinar sim, e a gente tem que treinar. Não é só ler e pensar no que a gente acha. É interessante a gente trabalhar isso nos nossos estudos.
Bom, vistas 6 questões aí de interpretação de texto que eles podem já no comecinho da prova de português, né, explorar isso daqui. O que eles podem cobrar sobre gramática? Bom, se fosse eu, faria o seguinte: começaria já de cara com umas 2 questões sobre conjunção. Conjunção, isso aqui eu tenho certeza que vai cair, né? Não importa a quantidade, se é 1 ou 2 ou talvez mais, porque é um tema de muito peso para essa prova. Quais conjunções podem cair? Tanto coordenadas quanto subordinadas. Sempre que eu dou essas dicas de conjunção, eu tenho medo que eles peçam isso aqui, ó. As conjunções concessivas. As conjunções concessivas, eu acho que elas são muito exploradas. É a questão do embora, do conquanto, ainda que, mesmo que. Geralmente eles colocam a questão bem clara. A frase, a conjunção grifada e as opções de múltipla escolha para você marcar o nome da conjunção. Já algumas outras questões que são mais bem elaboradas, eles colocam uma frase para você trocá-la por outra conjunção correspondente. Então, pode cair de diversas formas. Então, a tendência é para a concessiva, temos uma tendência muito grande para as adversativas. As adversativas são um tipo de conjunção coordenativa. Ela explora o mas, o porém, o entretanto. Enfim, são 2 que eu acho assim prováveis de aparecerem na prova. Claro que tem outras questões de conjunção que exploram, pode cair uma consecutiva, né, uma conjunção de consequência, eles podem dar uma conjunção temporal. Enfim, a gente tem nas conjunções subordinativas 9 tipos, é muita conjunção, né? As adversativas são 5 tipos, mas todas podem colocar. Eu até vou chamar a atenção para a questão do pois. O pois é uma conjunção perigosa, porque ele está na parte das conjunções coordenativas e ele pode ser classificado tanto como conclusiva quanto como explicativa. Então, pode ser que um pois deslocado ali já mude todo o sentido. Mas você que vai fazer a prova de soldado não vai sem olhar conjunção, que uma questão ali a gente garante. Agora vamos ver mais questões. Pronome. Pronome é perigoso, eu apostaria nos pessoais. Não apostaria em pessoais de tratamento, apostaria nos pessoais mesmo. Sabe aquela colocação de pronome tipo eu e mim, essas coisas? Ou talvez uma colocação pronominal. Então eu fico entre dúvida de se vai cair uma questão de pronome pessoal em si, se vai ser uma questão relacionada à colocação pronominal ou uma tendência muito forte é quando a gente explora as questões dos pronomes objetos. Aqueles pronomes pessoais que substituem objetos. Por exemplo, vou fazer o dever, vou fazê-lo. A gente tem que saber empregar esses pronomezinhos ou os as nas formas de objetos diretos, adaptando-os ao verbo. Então, isso é uma questão que gera muito estudo aí para o concurseiro. Então, pronome eu apostaria na parte dos pessoais. Aí tem muita gente que me pergunta, será que pode cair o pronome relativo, já que ele é mais cobrado também? Eu acredito que sim, só que não em questão puramente pronominal. Eu acredito que o pronome relativo pode cair em questões dentro da análise sintática ou da regência. Eu vou comentar isso aí daqui a pouco. Agora, vamos para esta daqui, figura de linguagem. Acredito que uma questão de figura de linguagem pode cair sim. E qual seria uma figura provável para ser explorada? Olha, eu aposto muito em metonímia,
A metonímia, ela é uma figura de linguagem muito abrangente, porque dentro dessa figura a gente tem diversos tipos de metonímia, que é quando a gente substitui uma palavra pela outra. Então, devido às imensas modalidades e variações da metonímia, eu acredito que é perigosa essa figura. Eu também acredito na catacrese, é perigoso cair uma catacrese. Perigoso também uma sinestesia. Eu tô aqui chutando o que eu acho que pode cair. Aquelas figuras mais simples, tipo um pleonasmo, uma prosopopeia, um eufemismo, não creio. Pode ser essas mais complicadinhas. Zeugma, não acredito que vai aparecer, porque zeugma já foi cobrado numa prova da polícia, de soldado, e eles não vão repetir a mesma figura. Paradoxo, eu sei que foi cobrado num concurso de formação de oficiais. Então, quer dizer, tem figuras que eles não costumam repetir. Eu apostaria nessas assim, né? Mas vamos ver aí como é que vai estar a cabeça aí de quem organizou a prova. Vamos mais uma questão aqui que pode cair, concordância verbal, aposto em mais ou menos duas. Porque a nominal cai sempre. E a nominal, muita gente já está cansado de fazer questão da nominal. Mas a concordância verbal, justamente por ela ser muito usada na nossa fala, ela é muito usada na nossa escrita, ela tem mais regras também, mais possibilidades. Aqui na verbal, eu quero que vocês tomem muito cuidado com o verbo haver. Esse verbo aqui, ele é perigoso porque ele tem várias facetas. A gente pode usar ele principalmente na oração sem sujeito, no singular, e como muitas pessoas conjugam esse verbo errado, então ele tá aí para mim no top 10, né? A questão do verbo haver. E algumas regras isoladas, eu sugiro vocês que estão nessa reta final, que vocês deem uma olhadinha. É o caso de mais de um dos que, o verbo parecer, mas infinitivo, a questão da partícula si, que ela influi muito na concordância verbal, né? É o tal do vende-se casas, que é um erro se falar, tem que ser vendem-se casas. Enfim, se a gente for falar de concordância verbal aqui, não vai dar nem tempo, porque são inúmeras regras. Mas cuidado com a concordância verbal. A concordância verbal também do verbo ser, ela é um perigo. Porque o verbo ser, ele é o único verbo que pode ir para o plural, mesmo que ele não tenha sujeito. E a gente usa esse verbo em horas, distâncias, então é muito perigoso. Cuidado com a concordância verbal. Vamos ver o que mais que pode aparecer aí na nossa prova. Análise sintática. Aqui na análise sintática, eu acredito que pode aparecer mais a cobrança de período simples do que do período composto em si. No período simples, eles podem misturar termos integrantes e acessórios. Eles podem dar uma frase, grifar em alguns termos para a gente assinalar a opção que corresponde à análise correta daqueles termos. Aí eles misturam o complemento nominal com adjunto adnominal, que é perigoso, predicativo do sujeito com o objeto. E eu sei que quem elabora a prova gosta muito de testar aquelas variações dos objetos, que é o objeto pleonástico, o objeto direto preposicionado e assim por diante. Então, esses termos integrantes e termos acessórios, eles estão aqui, tá? Sujeito, predicado, que são termos essenciais, pode ser até que caia, mas eu acho que eles vão usar um pouquinho o lado mais difícil aí, de misturar aqueles outros termos. Vamos ver aqui pontuação. Pontuação, eu acredito que eles vão explorar vírgula. Eles vão explorar o uso da vírgula, porque em pontuação ou é o uso de vírgula que a gente vê em provas, ou eles exploram
o uso dos travessões, né? Aquela questão de travessões que marcam a mudança de interlocutor ou então que isolam uma oração intercalada, por exemplo. Agora, a vírgula, muita gente erra vírgula na hora de escrever, então eu acredito que pode ter uma questão sobre vírgula. E o que eles podem perguntar sobre a vírgula? Eu gosto muito de apostar no mais difícil, para a gente se preparar para uma coisa mais difícil e chegar lá na prova não assustar. Se eu fosse elaborar, eu colocaria uma questão em que pede ao candidato para assinalar a resposta cuja retirada da vírgula alteraria o sentido da frase. Então, tem questões que cobram, assinale aquela alternativa cuja omissão da vírgula, cuja retirada da vírgula altera o sentido, a semântica da frase. Aí eles vão usar orações adjetivas, orações subordinadas adjetivas. Por quê? Porque quando a gente retira a vírgula antes de um pronome relativo, o que acontece? A oração muda de explicativa para restritiva, ela vai limitar ali o significado de um termo. Então, eu apostaria muito numa questão assim para vírgula. Agora, antes da gente ir para as próximas apostas minhas aqui, eu já vou pedindo a você para que, se você estiver gostando aqui dessas dicas, já dá aquela curtidinha, se inscreva no canal e compartilha com os amigos, porque a gente sempre vai estar postando dicas aqui da nossa querida língua portuguesa. Então, vamos mais uma aqui, a aposta minha é na crase. Crase, a gente tem que aprender crase não apenas decorando regras, mas praticando mesmo, porque regras são muitas, mas se a gente não tiver aquele conhecimento sintático, pode ser que a gente erre. Então, é possível que eles deem uma frase para você preencher ali alguns espaços da frase com as opções. Aí eles vão dar a sem crase, as com crase, o a no singular, no plural, eles vão variar esse a. E no meio das questões de crase, eles vão julgar o a com h do verbo haver. Eles vão misturar tudo isso aqui. Eles vão misturar as, a com crase, a sem crase, para você completar uma frase. Então, eu acredito que tenha uma questão assim, né? Principalmente com o uso do verbo haver no sentido de um tempo decorrido. E crase, essas outras opções aqui, eles podem explorar também uma crase em cima de um pronomezinho demonstrativo, representado no a. Quem já está estudando há mais tempo em português aí já deve saber mais ou menos o que a gente está falando, né? Então, agora vamos para outra questão que eu aposto, tempo verbal. Eu aposto em tempo verbal por quê? Porque a maioria da prova a gente está entendendo que se exploram muito a questão de análise sintática e a análise morfológica tem que ser explorada também. Então, na questão sobre tempo verbal, o que eu colocaria? Apenas uma questão simplesinha com o verbo grifado e as opções para tempo verbal ali correspondentes. Por exemplo, o verbo grifado encontra-se no pretérito mais que perfeito, pretérito imperfeito, futuro do presente, que é aquele estudo normal de verbo. Claro que tempo simples. Então, pode ser que caia um futuro, né? Já que teve prova, já que caiu provas passadas que eles já cobraram um pretérito mais que perfeito, então eles não repetem. Pode explorar um pretérito imperfeito, mas tudo dentro de tempo simples. Não acredito que eles peçam tempo composto, porque cobrar um verbo para tempo composto é mais nível superior, né? Mas daquelas provas pesadas. Eu sei que soldado eles estão pedindo nível superior agora, mas tem provas mais pesadas. Agora,
Regência verbal, uma questão de regência verbal, e eu acredito que eles possam pedir a regência verbal de verbos comuns mesmo. Eles podem julgar o verbo assistir, visar, preferir, esquecer ou lembrar, pagar ou perdoar. Enfim, tem verbos mais cobrados em exercício e eu acredito que a gente pode estudar mais esses verbos que estão assim no topo, não nada de diferente não. É possível também que aqui dentro das questões de regência verbal, eles explorem um pouco de pronome relativo. Por quê? Porque para a gente empregar um pronome relativo, a gente tem que saber qual preposição eu coloco antes do pronome relativo. E isso é regência verbal. Para eu saber que preposição eu coloco antes de um pronome relativo, eu tenho que saber a regência do verbo que está depois dele. Então, a gente não tem como dissociar um pronome relativo de uma regência verbal. Então, eu acredito que eles podem explorar essa questão. Outra questão aqui, perigosa demais, é a questão da acentuação. Como que talvez possa ser cobrada a acentuação? Eles vão dar assim: assinale a sequência de palavras que estão acentuadas pela mesma regra. Isso faz com que a gente tenha que analisar as regras ali de acentuação de cada palavra e marcar a letra correspondente àquela sequência de palavras que se justificam pela mesma regra. Eu não acredito que eles possam ficar cobrando bem as regras da nova ortografia. Eles vão cobrar as regras normais, principalmente paroxítona terminada em ditongo, que todas são acentuadas, e eles gostam muito das paroxítonas, e também daquelas palavras que são acentuadas por terem um hiato, né? Então o acento vai para o i ou para o u, que correspondem a hiato. Dessas regrinhas aí eu tenho medo. Então, proparoxítona a gente sabe que todas são acentuadas, não acredito que caia. Mas treina a acentuação das paroxítonas, que eu acho que elas são perigosas. Agora a gente está terminando, são só 20, né? Quer dizer, muita questão 20. Formação de palavras. Eu acredito que uma questão possa ser de formação de palavras. É uma matéria que está muito ligada com aquela parte de estrutura de palavras também. Mas como já foi pedido em outras provas, questão sobre a estrutura das palavras, o processo de formação de palavras, ele é perigoso. Então, vamos estudar os tipos de derivação, derivação regressiva, derivação parassintética, que são as mais cobradas. Nem acredito que composição eles possam pedir, porque composição eu acho tranquilo. Agora, quando a gente treina as derivações, principalmente prefixal e sufixal, parassintética, regressiva, aí há muita margem para colocar a palavra mesmo na prova. Então, fiquem atentos para a formação de palavras. Bom, eu já dei aqui uma explanada sobre 20 questões que eu aposto que podem cair. Se eu fosse preparar uma prova, prepararia sim. Então vamos ver aqui um espelho de como é que ficou a distribuição dessas questões que eu propus. Interpretação de texto, 6 questões. Conjunção, 2. Pronome, 1 questão. Figura de linguagem, 1 questão. Concordância verbal, 2 questões. Análise sintática, 2. Pontuação, 1. Crase, 1. Tempo verbal, 1. Regência verbal, 1. Acentuação, 1. E processo de formação de palavras, 1.
Meninos, não quer dizer que vai ser isso na prova e também não quer dizer que é para estudar só isso. Não é isso que eu estou falando. Isso daqui é uma opinião minha, é o que eu acho que pode ser que caia, é como eu elaboraria uma prova dessa aí para os concurseiros. Então serve aqui mais ou menos para você testar. Será que eu estou sabendo isso aqui tudo? Será que eu estou preparado para esta prova do dia 20? Então, se você é concurseiro, vai fazer essa prova aí para soldado, eu desejo uma boa sorte. Vamos fazer com motivação, com calma, com tranquilidade. A prova, para quem estuda, não é difícil, é uma prova possível e eu quero que vocês, né, tenham muito sucesso aí, tá? Então, espero que tenham servido essas dicas. Foi um prazer compartilhar aqui. Eu vou ficando por aqui. Aquele abraço. Fiquem com Deus.